De volta com o programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é a doutora Vera Lúcia Lousada Ferreira. Ela é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas. Nós estamos falando sobre o trabalho do Conselho e o trabalho dos dentistas aqui na nossa capital. Falando um pouco de ética, a senhora falou no bloco passado sobre ética e eu tiro pela minha profissão, que é de advogado. Na minha profissão, o advogado acaba chutando a cabeça do outro sem saber, na verdade, acabam esquecendo um pouco aquele livrinho de ética que nós temos que ler. Como é que está essa situação do dentista com a ética? A ética está sendo obedecida ou não? Eu diria que sim. Os profissionais que respeitam, que fazem a odontologia com amor e respeito, eles usam sim, eles têm como base o nosso Código de Ética Odontológica. Em toda a profissão nós sabemos que existe aqueles... Os bons, né, exatamente. Então, alguns de vez em quando precisam ser chamados à luz da ética, ser reorientado, se atualizar, ler o livrinho que muita gente não gosta de ler, né, acha que não precisa, mas são poucos. Graças a Deus ainda são poucos os que fogem da ética que nós ensinamos. Falando um pouquinho, falamos sobre campo de trabalho, falamos sobre mercado, e quais as zonas da cidade de Manaus que tendem a abrir mais para a odontologia? Hoje em dia, antigamente nós olhávamos para o Semon, que no Semon tinham diversos dentistas. Hoje cada vez mais a Zona Leste se abre a um leque maior de trabalho para os dentistas. Seria a Zona Leste o Semon do futuro? Provavelmente, né? Porque a cidade está expandindo para a Zona Leste, para a Zona Norte. São áreas que nós vemos assim com uma perspectiva muito boa de crescimento. Zona Leste e Zona Norte. Então, a tendência é essa. A tendência é essa. Falando um pouquinho de salário do dentista. O CRO, juntamente com o sindicato, acabam fazendo um salário base para o dentista. Como é que está como é que os órgãos estão fazendo com esse salário base? Ele tem sido obedecido ou não? Não, ele não tem sido obedecido, apesar de que, a nível de serviço público, nós hoje temos o nosso PCCS no município, né? Secretaria Municipal de Saúde, já temos o nosso PCCS. Está o PCCS do Estado, está sendo ainda discutido, votado, rearrumado. Mas houve uma melhora muito grande, não tenha dúvida. Nós temos estados e municípios, em outros municípios do estado, e realmente lá a situação é muito mais difícil do que a nossa aqui. Houve uma melhora, está longe de ser o ideal, mas nós acreditamos que está progredindo. Aqui no Brasil existe uma situação diferente de outros países. Eu digo, nos Estados Unidos eles acabam brincando que a maior taxa de suicídio são dos dentistas. Aqui no Brasil não existe essa situação de suicídio de dentista. Mas falando um pouquinho, como é que está hoje o dentista, como é que ele está se sentindo no tratar? Ele já está se sentindo respeitado pela sociedade ou ele está cada vez mais retraído e sozinho no seu consultório? Infelizmente, essa situação de trabalhar ali entre quatro paredes realmente é uma característica da nossa profissão, né? E nós, enquanto CRO, nós temos tentado alertar esse profissional que ele precisa sair das quatro paredes, que ele precisa interagir com outras profissões da saúde. Mas isso é uma coisa que a gente consegue a longo prazo, né? Não dá para você, de um dia para o outro, mudar esse hábito do profissional. Hoje, nós já temos uma interação bem maior dos nossos profissionais com a medicina, com a enfermagem, com outras áreas da saúde. Até porque o espaço vai crescendo cada vez mais. Com certeza. Principalmente na situação da medicina legal, que é a necessidade do parecer, se você encontrou um cadáver. Isso nós vemos muito nos filmes, né? Isso. Então, você pega o dentista, aquele que identifica se aquele corpo é daquela pessoa ou não. A necessidade de que esse dentista tenha uma organização, né, de prontuário, porque não se sabe amanhã uma necessidade, uma urgência. E como é que está sendo feita essa atualização através do CRO? Ele tem oferecido cursos, vai oferecer alguma semana, uma semana de cursos para os profissionais?
Como é que está? Nós estamos sempre promovendo a parte de educação continuada, né? Então, todo ano nós temos pelo menos 2 eventos, que é o evento da Semana de Saúde Bucal e o evento do cirurgião dentista no mês de outubro, que é quando comemoramos o Dia do Cirurgião Dentista. Então, pelo menos nesses 2 momentos, nós procuramos fazer cursos e proporcionar a educação continuada a todos os profissionais da nossa classe, o dentista, o ACD, o ASB, o TSB, o TPD. Pelo menos nesses 2 momentos, nós estamos buscando isso. Sem contar que nós temos parceria com as universidades, né? Então, tem a universidade promove um congresso, nós estamos lá ajudando, colaborando, promove um encontro de acadêmicos, nós estamos lá. Então, tudo isso vem somar na educação dos profissionais. São aquelas palestras, aqueles seminários que acaba enriquecendo, na verdade, o dia a dia do dentista. Hoje é muito comum a gente verificar, se eu não me engano é janeiro, é fevereiro, sempre tem uma feira em São Paulo que parece que é obrigatório para os dentistas irem para fazer uma atualização. Manaus já tem data ou ideia de sediar uma feira igual a essa? Não, ainda não fomos consultados a esse ponto. Nós temos aqui em Manaus alguns eventos, né? Por exemplo, temos o congresso, inclusive congresso internacional, feito por faculdades daqui de odontologia do Amazonas. A própria UEA, ela tem feito a semana, já fez o primeiro congresso da UEA. Então, mas o CIOSP é São Paulo, né? Então, São Paulo, nós estamos um pouquinho... Talvez ainda leve um tempinho para nós termos um evento do porte do CIOSP, que é o que você falou que parece ser obrigatório. Não é que seja obrigatório, mas é onde se encontram os grandes nomes da odontologia e realmente já é um evento que faz parte do nosso calendário, o CIOSP. Ok, vou fazer agora só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.